Daniel 6, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Então, estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: Ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho, a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei Dário, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, o rei confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante de seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que era dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes ele ora 3 vezes por dia. Ouvindo então o rei, ficou muito penalizado a favor de Daniel, e propôs dentro do seu coração livrá-lo. E até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram: sabe, ó rei, que uma lei dos medos e persas, nenhum edito ou ordenança que o rei determinar pode ser mudado. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: preste atenção nessa parte, o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não mudasse a sentença acerca de Daniel. Aleluia. Então o rei dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum. E não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia ao caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Aleluia. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, porque aqui nós vemos no livro de Daniel, que Daniel, ele foi um dos transportados de Judá, que nesse capítulo mesmo fala. Daniel, ele foi um dos transportados de Judá. Ou seja, pense bem isso comigo. A vida de Daniel, ela mudou de uma hora para outra, porque Daniel, ele fazia parte da nobreza de Judá. Daniel, ele era um dos nobres, ele sabia ler, ele sabia escrever, e isso não era para qualquer um. Você pode ver que no Antigo Testamento, as pessoas que sabiam ler e escrever, ou eram pessoas muito importantes, ou eram pessoas de muita confiança. E essa passagem, ela é interessante porque Daniel, ele fazia parte da nobreza, mas de uma hora para outra Judá foi invadida. De uma hora para outra, tudo aquilo que ele acreditava, tudo aquilo que ele conhecia e sonhava mudou. De uma hora para outra, a vida de Daniel se transformou da água para o vinho, mas não de uma forma boa, de uma forma horrível, porque Daniel, ele vivia no conforto do palácio. Mas, de repente, o Judá foi invadida e Daniel ficou à mercê dos inimigos de Israel, dos inimigos de Judá. Então, o que é que acontece? Quando no capítulo 1 de Daniel, nós vemos que Daniel, ele se propôs em seu coração não se contaminar com as coisas do rei, não se contaminar com a comida e com a bebida que foram consagradas aos deuses. O que eu quero dizer para você hoje é o seguinte: assim como Daniel, nós temos que saber de uma coisa: nós estamos no mundo, mas o mundo não pode estar na gente. Porque Daniel
Daniel, ele estava na Babilônia, mas a Babilônia não habitava no coração de Daniel. Sabe uma coisa que me deixa muito feliz? Me deixa feliz e triste ao mesmo tempo. Saber que enquanto eu estou aqui, Deus está me guardando, Deus está me protegendo, eu estou fazendo o que Deus quer, pregando a palavra dele, tentando salvar vidas, para quê? Para a glória do reino dele. Mas mesmo assim, você tem que se sentir feliz. Você que está aqui assistindo, você que está acompanhando, se sinta feliz, sabe por quê? Porque enquanto você está aqui, tem muitas pessoas no mundo perdendo suas vidas, deixando passar o dom que Deus nos deu, a vida. E Daniel, ele é um exemplo disso. Daniel, ele é um exemplo de adorador de verdade, de adorador em excelência. Porque Daniel, ele viu tudo aquilo que ele acreditava acabar. Se fosse uma pessoa de pensamento fraco, se fosse uma pessoa que não tivesse uma intimidade com Deus, não acreditasse em Deus como deveria, não tivesse uma rotina de oração com o Senhor, ele facilmente teria deixado se contaminar como as outras pessoas do reino deixaram. Porque no capítulo 1 nós podemos ver que o rei destinou um servo a cuidar dos que vieram de Judá, dos transportados. E esse servo, tudo aquilo que o rei comia, as pessoas que vieram de Judá também iriam comer. Preste atenção nisso. Tudo aquilo que o rei comia, as pessoas que vieram de Judá também comeriam, mas Daniel não quis. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles resolveram comer e beber somente água e verduras, que não eram consagradas aos deuses. E a Bíblia fala que depois de um determinado tempo proposto pelo servo, eles estavam com aparência melhor, mais sadias e mais coradas do que as pessoas que estavam comendo e bebendo da comida do rei, daquilo que eram consagradas aos deuses. Nós podemos ver, e a Bíblia fala isso, que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Aqui no início do capítulo 6, nós vemos o seguinte: e pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. E Daniel era um deles. Mas por causa da inveja que ele sofria, porque Daniel, ele tinha uma posição de destaque. Daniel, ele era um homem que por si só era diferente. Por quê? Porque ele cria em um Deus. Ele confiava em um Deus que fazia com que ele fosse diferente. Ele não precisava falar. Ele não precisava dizer eu sou melhor ou eu consigo e vocês não. Sabe por quê? Porque ele tinha um Deus que fazia e falava isso por ele. Nós temos que ter convicção de uma coisa em nossas vidas. Se Deus estiver comigo e se Deus estiver com você, ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, nós não podemos temer mal algum. Porque o Senhor está comigo, o Senhor está com você, o Senhor está com a gente. E a gente pode ver isso na vida de Daniel. Daniel, ele orava. Daniel, ele tinha uma vida de intimidade com Deus, uma vida de comunhão com o Senhor. A Bíblia fala que Daniel 3 vezes ao dia fazia a sua oração. Aleluia. E é tanto que quando Daniel, ele soube daquele decreto que o rei tinha dado, quando Daniel soube daquilo que o rei tinha decretado, que não podia se perder nada, nenhum Deus ou nenhum homem, por cerca de 30 dias, o que Daniel fez? Foi para o seu quarto orar. Porque Daniel, ele era presidente, ele tinha posição de destaque, mas ele não podia resolver. Mas sabe o que ele fez? Ele foi falar com quem pode. Ele foi falar com quem podia resolver. Ele não conseguia. Ele sabia que ele não podia, mas ele também sabia de uma coisa: o Deus que ele servia podia. Saiba de uma coisa na sua vida: o Deus que você segue e o Deus que você serve, que você acredita, que você confia, que você tem colocado as suas confianças nele, ele pode mudar a sua situação. Ele pode fazer com que essa situação que você acha irreversível mudar, e mudar para melhor. Porque Deus, ele é Deus de coisas boas. Deus, ele é Deus de coisas novas. Aleluia. Saiba de uma coisa: na nossa vida, a gente passa por vales, a gente passa por desertos. Mas a gente tem que saber de uma coisa: Deus, ele é o Deus que quando a gente estiver no deserto, ele dará água, ele dará o maná e além de tudo, ele irá dar os recursos. Você que crê em Deus, saiba de uma coisa: pode estar tudo dando errado na sua vida. Pode estar tudo indo por água abaixo, mas você serve um Deus que quando você estiver cercado por montanhas, cercado pelo exército de Faraó e pelo Mar Vermelho, ele que vai abrir o mar para você passar. E isso aconteceu na vida de Daniel. Porque Daniel, ele estava passando por uma prova gigante. Foi jogado na cova dos leões por causa da inveja. Mas na cova dos leões, Deus segurou na mão dele. Deus ficou com ele. E Deus não deixou ele morrer. Saiba de uma coisa, você que está assistindo nesse dia de hoje. Daniel, ele estava na prova. Daniel, ele entrou dentro da cova dos leões. Mas lá,
Deus fechou a boca do leão. Deus, ele não deixou... Amém, obrigado. Aleluia, glória a Deus. Sim, como eu estava dizendo, Daniel, ele foi posto na cova dos leões. Daniel, ele entrou dentro da cova, mas o que aconteceu? Dentro da cova, ele não negou ao Senhor. Porque muitas vezes isso acontece, muitas vezes nós somos colocados em provas para Deus saber se a gente realmente confia nele. Por exemplo, Jó, ele passou por uma prova muito grande, ele pegou lepra. Mas o que era? Era Deus testando se Jó realmente cria nele. E isso aconteceu com Daniel. Daniel entrou dentro da cova dos leões. Mas dentro da cova dos leões, o Senhor não deixou que os leões matassem Daniel. Por quê? Porque a fé de Daniel foi maior. A fé e Daniel, ele tinha convicção de uma coisa. Se ele estava lá, não foi porque os homens quiseram. Se ele estava lá, foi porque Deus mandou, foi porque Deus permitiu. E além de tudo, porque Deus sabia que ele não ia morrer. Sabe por quê? Porque nessa luta que você tá, nessa prova que você tá, não vai servir para lhe matar. Mas sabe por que essa prova vai servir? Para mostrar que Deus está com você. Você hoje pode estar se perguntando, mas Deus, essa prova, essa luta está muito grande. Eu acho que eu não vou conseguir. Saiba de uma coisa. O preço foi pago na cruz do Calvário. E Deus, ele não dá para você uma cruz maior do que você possa suportar. Oh, aleluia. Saiba de uma coisa nesse dia de hoje. Assim como Daniel estava dentro da cova, você pode estar passando por uma luta. Você pode estar passando por um vale. Sadraque, Mesaque e Abdenego foram jogados dentro da fornalha ardente. E além de tudo, o rei mandou com que aquela fornalha fosse aquecida 7 vezes mais. A Bíblia relata que os homens que foram jogar ele dentro da fornalha morreram por causa do calor, mas eles não. Eles passearam lá dentro. Saiba de uma coisa, essa fornalha não vai lhe matar. O fogo não vai lhe matar. Sabe por quê? Porque Deus, ele já colocou o fogo dele em você. E esse fogo mundano, isso que tenta nos matar, isso que tenta parar a nossa fé, não vai conseguir. Porque maior é o que está com a gente. Maior é o Deus que nos guarda. Maior é o Deus que nos protege. E eu lendo esse versículo, essa passagem de Daniel 6, eu fico muito abismado, sabe por quê? Porque eu vejo o poder de Deus. Eu vejo a grandeza do Senhor. E além de tudo, eu vejo que Deus, ele é o único que pode nos ajudar nessa luta. Porque aqui na Bíblia fala que Dário, além de tudo, em Daniel a gente também pode ver uma coisa. Que só Deus pode nos livrar da prova. As pessoas podem tentar nos ajudar. As pessoas podem nos prometer que vão nos ajudar. Mas a única promessa que realmente vai se cumprir na nossa vida, a gente querendo ou não, é a que Deus faz. Porque a Bíblia fala uma coisa. Que Dário propôs em seu coração ajudar Daniel até amanhã. Mas o que aconteceu? Amanhã chegou. E Dário não conseguiu. Dário era rei. Mas mesmo assim ele não conseguiu livrar Daniel da cova. Daniel foi jogado dentro da cova. Mas dentro da cova o Senhor estava com Daniel. Dentro da luta o Senhor estava com Daniel. Saiba que nessa luta que você está passando é o Senhor que está com você. Não sou eu. Não é a missionária Regicleide. Não é Janderson. Quem está dentro dessa luta com você é o Senhor. Eu sei que eu não posso. Eu sei que eu sou fraco, que eu sou falho, que eu sou pecador. Mas eu sei de uma coisa. Eu tenho um Deus, eu tenho um Pai que morreu por mim. E que me ama. Eu tenho um Deus que, mesmo eu passando pela prova, mesmo eu passando pelo vale, Ele não vai me abandonar. Mesmo eu passando por todo tipo de adversidade, Ele vai segurar na minha mão. Por quê? A gente pode ver isso lá no Êxodo, onde o povo saiu do Egito. Onde o povo ficou feliz por ter saído do Egito, mas o que aconteceu? Eles pecaram. E o tempo chegou. E Deus, o que Deus fez? Por causa do pecado do Senhor, por causa do pecado do povo, o Senhor fez com que eles andassem mais 40 anos, uma caminhada que devia ser mais ou menos de 11 dias por aí. Ou seja, se a gente for parar para pensar, o nosso pecado ele nos afasta de Deus. Ou o pecado faz com que a gente se afaste do Senhor. Mas Deus ele não vai se afastar da gente. Você pode querer ficar longe do Senhor, mas o Senhor não quer ficar longe de você. O povo estava passando por um deserto, o povo estava passando por uma prova. Mas Deus estava lá, segurando na mão deles. Deus estava lá, guardando eles.
Deus estava lá dando maná, as cordonizes, Deus estava dando a água, transformando a água salgada em água doce para o povo beber. Por quê? Porque eles estavam dentro do vale, eles estavam dentro da prova. Mas Deus também estava com eles. E Daniel, ele é um homem de muita fé, ele é um exemplo de adorador. Por quê? Porque quando ele soube do edito, quando ele soube que iam tentar para ele, porque ele sabia que aquilo era para ele, porque ele sabia que ele deixava aberto aquilo. Eu penso comigo, conjecturando que Daniel, ele fazia com que as pessoas soubessem que ele orava. Ele não se escondia. Aleluia. Daniel, ele mostrava para os outros que ele orava, que ele era um homem de fé. E por isso, as outras pessoas, eles ficaram com raiva de Daniel, com inveja de Daniel, tentando fazer com que Daniel parasse. Sabe o que eu quero dizer para você nesse dia de hoje aqui? É uma coisa. Muitos podem estar fazendo com que... Muitos podem querer que você pare. Muitos podem estar tentando fazer você parar, você desistir, você morrer nessa luta. Mas saiba de uma coisa. Essa luta, ela não vai lhe matar. Essa luta, ela vai fortalecer a sua fé. Aleluia. E Daniel, ele dentro daquela prova, o que ele fez? Ele clamou. Ele adorou a Deus. E é isso que a gente tem que fazer. Aleluia. A Bíblia, ela tem cada coisa que me deixa cada dia mais de boca aberta. A gente pode morrer de ler, a gente pode saber tudo sobre a Bíblia. Mas se você ler uma passagem hoje e ler essa passagem amanhã, você vai entender uma coisa completamente diferente. E Daniel, ele dentro dessa prova, dentro dessa luta, o que aconteceu? Ele clamou. Com certeza ele adorou. Se fosse você dentro dessa cova, o que você faria? Você teria adorado? Eu não vou mentir, eu não teria adorado. Eu com certeza, porque eu sou falho, eu sou pecador, e eu com certeza teria murmurado, teria reclamado e com certeza teria morrido. Mas Daniel, ele clamou. Daniel, ele orou ao Senhor. E Deus chegou, interviu naquela luta. Deus entrou na cova com Daniel. E na fornalha, Deus entrou com Sadraque, Mesaque e Abednego. E com certeza Deus entrou com Daniel naquela prova. Deus entrou com Daniel naquela luta. Naquele vale, era Deus que estava com ele. Naquela prova, era o Senhor que estava com ele. E você tem que saber disso na sua vida. Na sua luta, é Deus que está com você, não sou eu. E uma das coisas que me deixam mais felizes é o seguinte. É vendo que Deus prova e aprova o seu... Como eu posso dizer? Deus prova e aprova ao seu servo fiel. Porque Daniel, ele, além de tudo, quando acabou essa prova, ele foi aprovado por Deus. Depois dessa prova, ele recebeu aquilo que Deus tinha preparado para ele. Porque se você for olhar lá no versículo 28, do mesmo capítulo 6, o que diz? Este mesmo Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro. A Bíblia diz que foi achada em mim inocência diante dele. Daniel, ele era inocente. Daniel, ele sabia que ele só estava fazendo o que ele deveria fazer. Falar com o pai dele. Falar com quem poderia mudar a situação dele. Sabe, uma das coisas que eu fico pensando, quando eu estava lendo ali, eu fiquei pensando nisso, é o seguinte. Por que será que tinham inveja de Daniel? Por que queriam parar Daniel? Por que queriam fazer Daniel desistir? Mas aí eu realmente, aí depois eu fiquei pensando, será que era porque Daniel, ele decifrava sonhos? Será porque Daniel, ele fazia maravilhas? Ou será que... Aí eu fiquei indagando ali e eu acabei descobrindo uma coisa com Deus. Muitas vezes a gente sofre por causa disso, não porque a gente é melhor do que ninguém, mas é porque Deus nos faz melhor. Não é porque você seja capaz, não é porque você seja melhor, é porque Deus lhe faz melhor. A Bíblia fala que Deus chama os que não são para confundir os que são. Deus chama os fracos para confundir os fortes. Aleluia. Eu sei de uma coisa. Daniel por si só, ele não podia. Daniel por si só, ele não iria conseguir. Mas era Deus que estava com Daniel. Foi Deus que escolheu Daniel e foi Deus que escolheu você. Saiba de uma coisa nesse dia de hoje. Não foi você que se autocandidatou para estar pregando a palavra de Deus. Não fui eu que me escolhi para estar aqui. Foi Deus. Não fui eu que escolhi pregar.
E além de tudo, não foi eu que aceitei o Senhor, foi o Senhor que me aceitou. Saiba disso nesse dia de hoje. Não foi você que aceitou. Não foi você que aceitou esse chamado. Não foi você que concordou com isso. Mas foi Deus que lhe chamou. Foi Deus que aceitou você. Não foi você que aceitou a Deus. Nós temos que ter convicção na nossa vida de uma coisa. As provas, elas vão cada dia mais aumentar. As provas, o gigante vai cada dia mais ficar maior. Mas sabe uma coisa? As lutas, as provas, elas nunca vão ficar maior que o nosso Deus. Nunca deixe com que essa prova seja maior que sua fé. Mas cada dia mais tente fazer com que sua fé seja maior que essa prova. Nós temos que ter convicção de uma coisa em nossas vidas. Que mesmo que a gente ande pelo vale da sombra da morte, a gente não deve temer mal algum, porque é o Senhor que está conosco. Nós temos que ter convicção de uma coisa. Ainda que a gente venha tropeçar nesse caminho, nós temos um guarda que não tropeça. Na Bíblia diz que o Senhor não tosqueneja, o Senhor não cochila, o Senhor não dorme. Daniel pode ter deixado a sua fé enfraquecer, mas ele tinha certeza de uma coisa. Deus não ia abandonar ele porque ele era inocente. E quando eu estava me indagando ali, eu parei para pensar o que aconteceu depois que Daniel saiu. Com certeza ele deixou muitas pessoas de boca aberta. Muitas pessoas ficaram com certeza mais inveja de Daniel. Porque além de tudo, Dário, ele se alegrou com Daniel. Aqui na Bíblia a gente pode ver que Dário, ele não queria de maneira alguma, em outras versões da Bíblia, que fossem levadas para eles a banda. Ele não queria que a banda tocasse enquanto ele não conseguisse tirar Daniel daquela luta. Ele não queria que a banda tocasse enquanto Daniel estivesse passando por aquilo. Ele estava pensando num jeito de tirar Daniel daquilo, mas ele não conseguiu, porque realmente a gente não consegue. Quem consegue é Deus. Mas sabe o que Deus fala no meu coração? Que muitas vezes na nossa vida as pessoas elas só veem o resultado, mas não veem o processo. Muitas pessoas querem ter isso aqui, mas não querem ter isso aqui. Muitas pessoas, aleluia, elas querem ter o que você tem. Muitas pessoas elas querem alcançar as bênçãos, mas não querem se dobrar em oração. Muitas pessoas queriam ter o que Daniel teve, muitas pessoas queriam prosperar no reinado, mas não queriam botar os seus joelhos no chão. Na nossa vida a gente tem que saber de uma coisa. Enquanto os nossos joelhos não se dobrarem diante da presença de Deus, a gente não vai crescer. E na Bíblia nós temos vários relatos, a gente tem várias coisas que comprovam isso. A gente não deve querer se impor ao mundo, mas a gente deve querer se ajoelhar diante dos pés do Senhor, e o Senhor vai fazer esse trabalho pela gente. Na nossa vida é o seguinte, tome essa palavra para o seu coração. Se você quiser que Deus faça aquilo que você sonha se realizar, se você quiser que Deus dê aquilo que você deseja, dê aquilo que Deus deseja também. Louvor e adoração, porque Ele é um Pai. Ele é o único digno disso. A Bíblia fala que Deus ele é o único digno de toda adoração, de todo clamor, de todo louvor. Saiba de uma coisa nesse dia de hoje. Daniel, ele prosperou, mas não foi por causa dele. Não foi por causa de Dário. Não foi por causa da cova. Não foi por causa da luta. Foi por causa de Deus. Foi por causa de Deus que Daniel prosperou. Nós temos que saber de uma coisa em nossas vidas. Enquanto eu e você, eu me coloco no meio também, porque assim como Paulo eu vou dizer dos pecadores, eu sou um dos piores. Enquanto nas nossas vidas a gente achar que nós vamos conseguir tomar a frente de tudo, enquanto nas nossas vidas a gente achar que a gente vai conseguir se contrapor ao mal, ao mundo, a gente vai acabar caindo. A gente vai acabar quebrando a cara. Quantas vezes você já não quebrou a cara por tentar fazer as coisas só? Quantas vezes, fale com você isso mesmo, não responda aqui, mas pergunte isso a você mesmo no seu coração. Quantas vezes eu já quebrei a cara, quantas vezes eu já caí, quantas vezes eu já falhei, quantas vezes eu já quase caí por tentar fazer as coisas do meu jeito. Quantas vezes eu quebrei a cara por não confiar no plano do Senhor. A Bíblia fala que a vontade do Senhor ela é boa,
ela é perfeita, ela é agradável. Glória a Deus. Saiba de uma coisa, se mantenha firme hoje na presença. Se mantenha hoje firme, fique na brecha. Porque muitos contam com essa sua oração. Eu não sei por que mudar totalmente de assunto, mas Deus sabe. Enquanto você se colocar na brecha, Deus ele vai fazer. Deus ele vai realizar. Tudo pode estar indo mal, mas talvez seja a sua oração que pode mudar isso. Seja o seu clamor e a sua intercessão. Daniel, ele pôs no seu coração não se contaminar com as coisas do mundo. Daniel pôs dentro de si não se contaminar com os manjares do rei, com as coisas consagradas aos deuses do rei. Mas ele pôs em seu coração se ajoelhar, se manter firme na presença e orar. E é isso que talvez esteja precisando para a gente alcançar o que a gente quer. A gente quer ter bênçãos? Quer. Quem não quer? A gente tem sonhos, todo mundo tem. Deus sabe os seus sonhos, eu não sei. Regicleide não sabe. Janderson não sabe. Pai não sabe. Mas eu sei de uma coisa, Deus ele sabe. Os seus sonhos, aquilo que você mais procura, Deus ele sabe. Deus só está esperando você tomar uma atitude. Uma atitude que pode mudar tudo. Pense bem comigo, o que teria acontecido com Daniel se ele tivesse murmurado na prova? Pense comigo se no início do capítulo 6, quando aqueles homens foram juntos no rei e colocaram aquela lei, fizeram com que o rei colocasse aquela lei. Pense comigo, o que teria acontecido com Daniel se no lugar dele ter ido para a casa dele e orar, ele tivesse ido para a casa dele e murmurasse? Ele tivesse ido para a casa dele e tivesse dizer, não, eu não aguento mais porque o rei só faz coisas contra mim. Se ele tivesse murmurado contra o rei e contra Deus, o que teria acontecido com ele? Eu não sei, mas Deus sabe. Mas eu sei de uma coisa, eu sei o que aconteceu com ele quando ele orou. Por quê? Porque ele recebeu a graça de Deus, ele recebeu a ajuda de Deus. E eu sei o que pode acontecer se você orar. Eu sei o que pode acontecer se você clamar. E além de tudo, eu sei que Deus é quem está chegando nessa luta com você. O homem não pode. O homem pode ter colocado no seu coração lhe ajudar, mas ele não conseguiu, ele falhou. Mas Deus, ele não falha. Deus, ele não erra. E Deus, além de tudo, não volta atrás, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Saiba de uma coisa nesse dia de hoje. Eu estou aqui falando, eu estou aqui pregando para você, mas não sou eu quem faço. Não sou eu quem consigo. Não sou eu quem vou mudar a situação da sua vida. É você e Deus. Quem vai mudar essa situação que você está passando é o Senhor. E além de tudo, você tem que fazer, sabe o quê? Você tem que dobrar os seus joelhos. Na madrugada mesmo. A Bíblia fala lá em Mateus, fecha a porta do seu quarto e ora. Você não sabe o que acontece no mundo espiritual quando você se ajoelha para orar, para interceder. Muitas pessoas acham que quando elas vão para uma batalha, por exemplo, as batalhas do mundo, eles vão armados. Eles vão com armas, com espadas, com canhões, com mísseis, para tentar vencer. Mas a nossa guerra a gente vence não lutando com armas materiais, mas é com armas espirituais. E Daniel, ele venceu essa luta, essa guerra e essa batalha antes mesmo dele entrar nela. Porque aqui na Bíblia, na minha Bíblia, fala que quando ele soube disso, ele foi para o seu quarto e continuou a se ajoelhar e continuou a orar. Na minha Bíblia fala que ele foi para o seu quarto e propôs em seu coração, se ajoelhou, orou e buscou ao Senhor. Ele venceu essa luta antes mesmo dessa luta começar. Saiba de uma coisa na sua vida, você só vai vencer essa luta quando você souber e tiver certeza e convicção de uma coisa: não é você quem vai vencer, é Deus. Não é você quem vai conseguir, é Deus. Você não pode nada.
Você não consegue nada e, além de tudo, você não é nada. Isso pode ser difícil de se ouvir, mas é verdade. Você não é e não pode nada. Porque quem pode é Deus. Quem consegue é Deus. E quem é Deus. Eu sou fraco. Eu sou falho. Eu sou pecador. Mas Ele é perfeito. Ele é santo. E Ele, além de tudo, é poderoso para vencer. Para me ajudar a vencer essa batalha. Nós temos que ter convicção de uma coisa. Deus, Ele é um Pai justo e fiel. Mesmo a gente tentando se livrar dele, vamos dizer dessa forma, mesmo a gente tentando deixar ele, ele não nos deixa, ele não nos abandona. Por quê? A Bíblia fala que Deus, ele se alegra quando um pecador se arrepende. Jesus, ele mesmo disse que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Jesus outra vez disse que ele era o médico dos médicos e o médico veio para aqueles que precisam ser curados, não para aqueles que já estão curados. E isso é muito interessante da gente saber porque Deus, ele se preocupa comigo e com você. Deus, ele se importa com o que está acontecendo. Talvez eu e você, a gente não estivesse aqui hoje. Quantas vezes o inimigo já tentou nos tirar da presença? Quantas vezes o inimigo já tentou tragar as nossas vidas? Quantas vezes o inimigo tentou fazer com que você desistisse, sabe por quê? Porque depois dessa luta, vai vir algo muito melhor. O povo estava em Gilgal, mas para eles conseguirem a terra, para eles conseguirem aquilo que Deus determinou para eles precisaram passar pelo Rio Jordão. Muitos estudiosos falam que o Rio Jordão significa uma nova vida, um novo começo. Sabe por quê? Porque o povo estava amargurado. O povo estava daquele lado, dependendo do Senhor, porque eles não tinham nada, estavam no deserto. Mas depois que eles atravessaram o Jordão, que eles oraram, que eles colocaram, além de tudo, a presença do Senhor na frente. Porque na Bíblia fala que a arca teve que ir primeiro. Quando eles colocaram a presença de Deus na frente, aí o Rio Jordão começou a se abrir. Aí eles começaram a passar. E aí, o que aconteceu? Eles receberam aquilo que eles tanto desejavam, eles tanto esperavam e eles tanto tinham lutado por aquilo. Saiba de uma coisa na sua vida. Para esse Rio Jordão na sua vida se abrir, você tem que colocar a presença de Deus na sua frente. Faça essa oração hoje. Quando você for orar, lembre-se. Não peça por você. Não peça por coisas materiais. Mas faça uma coisa. Diga para Deus, Deus, toma a frente da minha vida. Deus, toma a frente da minha história. E além de tudo, Deus, segura nas minhas mãos porque eu não sou nada. Você sabia que quando a gente coloca Deus na frente, as coisas elas começam a melhorar? Isso é meio que lógico, porque Deus, ele não erra. Você pode errar comigo, eu posso errar com você, mesmo de maneira não intencional, ou mesmo que eu tenha intenção ou não de errar com você, de lhe magoar. Isso vai acontecer algum dia porque eu sou humano, eu sou falho, eu sou pecador. Mas eu sei de uma coisa, Deus, ele não erra com a gente. A gente pode hoje estar ferido. A gente pode hoje estar triste. Você que está assistindo isso hoje pode estar passando por lutas que eu não posso tentar nem imaginar porque eu não passei. Porque cada um tem uma luta. Cada um tem uma prova. A minha luta não é igual a de Regis Cleide. A luta de Regis Cleide não é igual a minha. A minha não é igual a de Janderson, não é igual a de pai, não é igual do irmão. Por quê? Porque a minha cruz é diferente da deles. Mas eu sei de uma coisa. Deus, ele vai nos ajudar a vencer essa luta. Para que no fim, a gente receba uma coisa. A gente receba, sabe o quê? Uma coroa de glória. Preparada para a gente que se manteve firme. E que além de tudo se manteve com o Senhor. Não troque essa coroa. Não troque as recompensas que vão vir. Porque aqui na terra a gente não tem nada.
Você pode ter tudo, você pode ser a pessoa mais rica do mundo. Mas saiba de uma coisa. No céu, a gente vai ter 10.000 vezes mais. Vai ser 10.000 vezes melhor, sabe por quê? Porque Jesus vai estar conosco. Não troque as recompensas do céu, não troque a vida do céu pela vida secular. Quantas pessoas não deixaram de estar na presença do Senhor por causa dessas festividades que estão tendo aí? Quantas pessoas não deixaram ao Senhor por causa dessas festas mundanas que estão acontecendo aí? Eu sei que isso é triste, mas isso é real. Mas eu sei de uma coisa, para você que se manteve firme, parabéns. Você sabe que essa luta que a gente passa aqui, isso que a gente tem aqui, isso que a gente sofre aqui, não é nada comparado ao que a gente vai ter no céu. Porque além de tudo, Deus ele vai estar lá conosco. Nós vamos ser arrebatados num corpo de glória. Para encerrar, eu quero dizer uma coisa para você. Adore ao Senhor, independente da luta, independente do vale, independente da prova. Independente disso tudo que esteja tentando lhe derrubar. Adore e coloque a sua confiança no Senhor. Sabe de quem eu me lembrei agora? Do rei Davi. Enquanto Golias estava tentando humilhar o exército de Israel com palavras, com insultos, ele disse: quem é esse circunciso que vem aqui tentar falar do meu Deus? A gente tem que ter essa convicção em nosso coração. O inimigo ele pode ser gigante, pode ser enorme, mas a gente só precisa de uma pedrinha para que essa luta caia. Sabe qual é o nome dessa pedrinha? Oração. Fé. Oh, aleluia. A luta é grande. O inimigo pode ser enorme, muito maior do que você. Mas eu sei de uma coisa, o nosso Deus é maior. A Bíblia fala que Davi, ele era uma pessoa de baixa estatura. Quando ele foi enfrentar o gigante. O gigante era muito maior do que Davi. Mas não era maior do que o Deus de Davi. Não era maior do que ao Deus a quem Davi servia. Saiba de uma coisa nesse dia de hoje. As lutas, elas podem tentar lhe matar. Você pode estar com medo achando que o mar vermelho vai lhe tragar. Mas saiba que o mar vermelho só vai tragar o inimigo. Assim como Deus fez com o povo de Israel. Aleluia. Assim como Deus fez com o povo de Israel. Que de um lado tinha montanhas, do outro tinha montanhas na frente. Tinha um exército inimigo. E atrás tinha o mar vermelho. Deus ele abriu o mar. Talvez quantas pessoas não ficaram com medo achando que aquele mar ia se fechar antes de eles conseguirem passar. Mas aí o que foi que Deus fez? Deus mostrou que Deus ele é Deus de providência. Deus ele é Deus de milagre. Deus ele é o Deus que segura em nossas mãos. Meu amado, eu não sei por qual luta você passa. Eu não sei o tamanho da prova que está hoje lhe afligindo. Tentando fazer com que você pare, com que você desista. Mas eu sei de uma coisa, se você colocar a sua confiança em Deus, a sua fé em Deus, Ele vai lhe dar aquilo que você tanto deseja, que você tanto almeja. Saiba de uma coisa nesse dia de hoje, para encerrar. Não troque as coisas que Deus lhe prometeu por as coisas mundanas. Você pode achar, mas Deus eu oro, Deus eu clamo e eu não vejo nada mudando. Eu não consigo ver o Senhor, meu Deus, nas minhas lutas. Saiba de uma coisa, em 1 Coríntios, se eu não me engano, é o 12:13 ou é o 13:12, fala que o que nós vemos aqui hoje é um reflexo embaçado em um espelho. Mas o que a gente vai ver lá no céu, a gente vai ver Jesus face a face assim como Ele nos vê. Vamos ser conhecidos deles assim como Ele é nosso conhecido. Saiba de uma coisa nesse dia de hoje. A luta pode tentar lhe parar. A prova pode tentar lhe parar. Tudo que está acontecendo pode tentar fazer com que você desista. Mas não desista porque o que está conosco é maior do que está no mundo. Amém? Aqui eu gostaria de agradecer essa minha rica oportunidade. Que Deus abençoe a todos vocês que estão nos assistindo. A todos vocês que estão aqui acompanhando, que estão aqui glorificando a Deus conosco. E guarde uma coisa em seu coração. As lutas e os vales, as provas não vão conseguir lhe deter. Sabe por quê? Porque maior é o que está conosco do que está com o mundo. Amém? Aleluia.